Mas sorte não foi isso que teve o São Paulo, né? Em jogo válido pela Copa do Brasil. A equipe paulista até que esboçou uma reação, mas acabou sendo eliminada pelo Atlético Paranaense. É hora de esportes aqui no J+ ABC. O São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense e não conseguiu o resultado que precisava, como vemos aqui no telão. São Paulo 2, Atlético Paranaense também 2. Para você entender melhor, o São Paulo perdeu o primeiro jogo por 2-1. E como na Copa do Brasil não existe mais a regra de gol fora de casa, precisava apenas de uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar. O Plaza Júnior separou mais detalhes desse jogo. Vamos conferir aqui no telão? Após derrota no primeiro jogo, o São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense ontem no Morumbi. Precisando do resultado, o tricolor foi para cima e abriu o placar com um golaço do meia Valdívia aos 25 minutos do primeiro tempo. Após bom passe de calcanhar de Nenê, o meio-campista virou e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Santos. 10 minutos depois, Nenê contou com a sorte. Lisieiro fez boa jogada, a bola sobrou para o meia, que finalizou. E depois de desvio em Thiago Heleno, ela entrou devagarzinho no meio do gol de Santos. Esse era exatamente o resultado que o São Paulo precisava. Mas, como nem tudo é flores, 5 minutos depois do gol de Nenê, Lisieiro deu um carrinho e a bola pegou em sua mão. Na cobrança de pênalti, Guilherme converteu com uma paradinha e diminuiu o placar. Já no começo do segundo tempo, o Atlético não queria saber de decisão por pênaltis e foi para cima, e logo aos 5 minutos empatou o jogo com uma bela jogada entre Pablo e Guilherme, que resultou no gol de Matheus Rossetto. Aos 10 minutos da segunda etapa, Carleto ainda colocou uma bola na trave e assustou ainda mais a torcida tricolor, quase a virada do Furacão. Precisando do resultado, o São Paulo foi para cima, mas não conseguiu marcar o gol que dava a classificação. A melhor jogada foi o contra-ataque puxado por Diego Souza e finalizado por Nenê. Uma ótima defesa do goleiro Santos, que estava um dia inspirado. No Morumbi, o jogo acabou 2-2 e o São Paulo foi eliminado para o Atlético Paranaense e continua a sua saga de nunca ganhar a Copa do Brasil. Pois é, que coisa, hein? Ainda falando sobre a Copa do Brasil, o sorteio dos jogos válidos pelas oitavas de final foi hoje pela manhã e os clubes paulistas que estão na Libertadores entram nessa fase. O sorteio ficou com os seguintes jogos que ainda não tem data definida para serem disputados. O Palmeiras enfrenta o América de Minas Gerais, como está. Daqui a pouco você vai ver a rodada. Por enquanto é a Copa do Brasil. Então, Palmeiras enfrenta o América de Minas, o Corinthians enfrenta o Vitória e o Santos enfrenta o Luverdense. Desses times, apenas o Santos decide o segundo jogo fora de casa. Já que a Copa do Brasil não começa ainda, nós temos o Campeonato Brasileiro nesse fim de semana e os jogos começam no sábado. Agora sim, vamos ver aqui no telão os jogos. Os jogos são os seguintes: no sábado, o Bahia recebe o Santos às 4 da tarde. O Paraná recebe domingo às 11 da manhã, num horário alternativo, o Corinthians. O Ceará recebe o São Paulo às 4 da tarde e o Palmeiras no Pacaembu, domingo às 4 da tarde, enfrenta o Internacional, que voltou para a elite do futebol brasileiro.